cura. Ele é a própria cura. Ele não tem um remédio, ele é a própria cura. Aí nós dizemos, Senhor, tem uma palavra para nós. O Senhor é a própria palavra. Amém? Glória a Deus. Tem um versículo do Salmo 46 que diz que o Senhor se essa guerra até os confins da terra, quebra o ar, corta a lança, queima os carros no fogo. Então, onde houver guerra, ele cessa a guerra, ele acaba a guerra até os confins da terra, seja lá aonde for. Ele é aquele que chega, ele cessa toda a guerra e ele ainda faz muito mais. Ele vai pegar o arco, que é o instrumento de guerra, ele quebra o arco, ele quebra a lança, ele queima os carros no fogo, até o objeto de guerra, ele vai destruir tudo. Amém? Glória a Deus, nosso Deus, ele é poderoso. E vamos abrir nossa Bíblia, que a gente está tendo uma pequena reflexão, que se encontra no livro de Esther. Esther antes de Salmo, no capítulo 4, a partir do verso 16. Esther, melhorou? Como é que tá? Tá bom? Tá bom? Então tá certo. Acho que ficar muito Esther, não sei. Vocês encontraram? Vamos ler junto? É Esther, capítulo 4, a partir do verso 16. Achou? Ele diz o seguinte: vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuma por mim, e não comas nem bebais por 3 dias, nem de dia e nem de noite. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não segundo a lei, e perecendo pereço. E então Mardoqueu foi e fez conforme tudo quanto Esther lhe ordenou. Amém? Glória a Deus pela palavra qual nós lemos nessa tarde. É uma palavra dita pela rainha Esther. Amém? Glória a Deus. A frase, a leitura qual nós fizemos nessa tarde, é um diálogo que Esther está tendo. Ela vai dizer: vai e ajuda todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuma por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos. E assim irei ter como rei, ainda que não segundo a lei, e perecendo pereço. Amém? Ela diz isso, essa frase, ela libera essa palavra após uma notícia ruim a qual ela recebe. No momento difícil da vida dela, ela recebe esta palavra, então ela vai e fala esta palavra, para que o povo jejuasse por ela, porque ela ia ter como comer. Porque era algo difícil naquele tempo, apesar dela ser casada com o rei, agora ela era uma rainha, ela também não poderia entrar na presença dele sem ser anunciada. Então, quando ela escuta a notícia, a qual todo o povo estava já com atestado de morte na mão, porque já estava sendo dito a qual todos iriam morrer, já tinha data e dia e mês certo para que isso acontecesse. Depois de uma notícia difícil, Esther se posiciona. E o que eu aprendo com isso é que nós também devemos nos posicionar, igreja. Nós também, diante de momentos difíceis, não deixe que o inimigo chegue dentro da sua casa, se posicione hoje. Não deixe que o mal chegue na sua vida, se posicione hoje. Por quê? Porque o inimigo é inimigo da minha e da tua alma. O inimigo não brinca de ser inimigo. O inimigo não brinca de ser ruim. Ele é o próprio entidade em pessoa, personificado. E Espírito é a própria entidade em pessoa. Ele não brinca de ser ruim. Mas nessa tarde eu quero lembrar a igreja que nosso Deus também não brinca de ser Deus. Amém? Glória a Deus. Nosso Deus ele não brinca de ser Deus. E eu creio, e você também tem certeza disso, que quando Deus pega a nossa luta, Ele pega para vencer. Porque eu nunca vi Deus perder uma guerra, igreja.
os carros de fogo, ele destrói até as armas que servem para guerrear, ele também destrói. Então, enquanto o inimigo não brinca de ser inimigo, meu Deus não brinca de ser Deus, ele permanece Deus em todo sempre. A notícia da rainha Esther era que o povo judeu que estava em Suzã, que estava numa terra que não era deles, porque no início da história, quem lê a história de Esther sabe que Esther, uma judia, ela não pertencia àquele povo onde ela estava. Ela foi levada cativa na época que o rei Nabucodonosor leva o povo cativo para a Babilônia. Ela também vai junto, não vai com seus pais, não vai com seus pais porque os seus pais morrem. Não sei se devido ao confronto que houve, mas a palavra diz que ele morre. E ela chega dentro de Suzã, ela chega dentro daquele território que não era dela, e ali ela vai ficar com o seu primo, a qual tem ela como filha. Então a história de Esther era alguém improvável, era alguém que não tinha nenhum crescimento ali dentro. Mas a palavra diz que Esther terminou os dias de Esther como uma rainha. Amém? Glória a Deus. Então antes de Esther ser rainha, Esther não devia. Esther morava lá naquele lugar que não era o lugar habitar dela. Ela sai do território dela e ela vai para outro território, mas chega lá, ela se destaca no meio do povo. Por quê? No início do texto da leitura vai dizer que o rei Assuero, rei daquela época, fez um grande banquete para mostrar a sua grandeza, a sua riqueza, porque aquele homem, ele governava 127 províncias. Então era o rei do momento, era o cara do momento. Então naquele tempo, para ele mostrar toda a sua grandeza, toda a sua riqueza, ele faz um grande banquete. E ali naquele grande banquete, quando já estava encerrando os dias do banquete, ele manda chamar a sua rainha Vasti, a qual era a rainha daquela época. Só que Vasti diz: eu não vou me apresentar, porque eu não tinha mais o que apresentar. Todas as riquezas já foram apresentadas, tudo já tinha sido mostrado, e ele decide agora mostrar a sua rainha, e ela não quis ir. E como ela não quis ir, então o rei ficou furioso por isso e acabou dispensando ela. Pegou o seu súdito, aquelas pessoas que davam conselho, e perguntou: o que é que eu devo fazer com essa mulher? O que é que eu devo fazer? E então ele disse assim: olha, dispense ela, não deixe mais ela se apresentar, não tire a coroa dela, ela não vai mais ser rainha. Por quê? Porque nós temos que dar exemplo, igreja. E eu achei errado, não achei certo, nós temos que dar bons exemplos, amém? Não é que é assim, só um negocinho aqui assim, não. Corte as brechas. Feche todas as brechas. Porque o inimigo só quer um pouquinho para nos derrubar. Então, fechar as brechas dá bom exemplo. Porque tem um versículo na Bíblia que diz assim: que os maus costumes corrompem. Vocês lembram? Que os maus, por exemplo, corrompem. As maus companhias corrompem os bons costumes. Então, o que acontece? Quando a rainha Vasti diz que não vai se apresentar, desobedece ao rei, então aquilo ficou feio para aquele rei. E se o rei aceitasse o não de Vasti, todas as mulheres daquelas províncias iam querer fazer o mesmo. Então ele disse assim: não, dispense ela. Não mais ela vai se apresentar como rainha, tira a coroa dela, e aí ela foi dispensada. Mas o tempo passa e a palavra vai dizer que o rei Assuero sente saudade de Vasti. E naquele momento, os seus moços que conviviam com ele decidem fazer uma seleção para escolher uma outra rainha. Quem seria a outra rainha? Então, era o quê? Procurar as mulheres formosas, mulheres bonitas, virgens, que se apresentam ao rei. E aquela que o rei agradar será a sua nova rainha. Então foram muitas moças bonitas naquelas províncias, naquele reino, se apresentaram, mas Esther se apresentou junto. E Esther fez um diferencial. A palavra diz que Esther teve graça aos olhos do rei, teve graça aos olhos daqueles que estavam lá naquela província. É a diferença. A diferença, todas elas bonitas, todas elas virgens, sim. Mas Esther se apresentou diferente, ela teve graça. E aí eu aprendo com isso, que a graça do Senhor que nos faz diferenciar uns dos outros é a graça do Senhor. Sabe por que eu estou aqui na
seu pai adotivo, que é Mardoqueu. Por quê? Porque Amã, ele se destacou em meio àquele reino. Então ele se destacou tanto que o rei Assuero colocou numa posição melhor do que as outras. E aonde toda vez que ele passar, todo mundo tinha que circunvar diante daquele homem chamado Amã. Só que Mardoqueu, ele não pertencia àquela província. Ele veio da onde de Judá, ele era também judeu. E judeu sabe que nós só devemos curvar a um único e verdadeiro Deus, o único Deus sobre a terra. Deus também não se curvou diante de Amã. E isso deu raiva, ele sentiu raiva e ele decide fazer um veredito para matar todos os judeus. E aí também inclui Esther. Esther também estava condenado à morte. Então vamos fazer um veredito. O rei aceita o plano de Amã e bota o selo dele ali. Então quando estava selado, não tinha mais jeito. E aí nós chegamos no texto a qual quando Mardoqueu sabe desse veredito, da condenação que o povo já estava condenado, então ele vai até Esther e vai dizer a Esther: olha, Esther, está acontecendo isso assim, 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 e manda alguém dizer, né? Porque provavelmente ele não foi dizer, porque ele não podia entrar no palácio. Então o que acontece? Esther vai dizer o seguinte: ela tem uma decisão a tomar, ela precisa tomar uma decisão. Aí então ela vai dizer, na primeira etapa, ela não acha assim, ela acha que não pode ir, por quê? Porque ela tinha que ser anunciada. E Mardoqueu vai dizer: se você não se posicionar, se você não resolver isso, vai vir de outro canto vai vir. Nós vamos nos livrar, sim, vai haver livramento. Então se posicione, porque se você não se posicionar, livramento de outro lugar vai vir. Por quê? Porque Deus não ia permitir que aquele povo judeu fosse morto por causa da raiva de um homem a qual a palavra do Senhor disse que era muito ruim. Era muito ruim. Então, Esther tem que se posicionar. Esther diz: então, jejum por mim. Porque não adianta nós irmos de todo jeito. Se posicione, ore, se consagre, entre na presença do Senhor. Amém? Aleluia. Naquele momento ela diz: jejum por mim, porque eu vou entrar na presença do Rei. Ela não ia falar com o Rei, mas ela tem que se preparar. Era difícil, mas ela diz: jejum por mim, ore por mim, porque eu irei entrar na presença do Rei. E assim eles fazem, eles jejuam, ele ora por ela, e aí ela vai entrar na presença do Rei. E na hora que ela vai entrar na presença mesmo que ela não tinha sido chamada, quando o Rei a vê, o Rei é como se abrisse as portas e permitisse que ela entrasse para falar com ele. Então aí eu aprendo, igreja, com isso, que a oração ele abre portas. Amém? Aleluia. As portas podem estar fechadas, tudo não está dando certo, mas ele abre portas. Então a oração, juntamente com o jejum, nos abre portas. E a oração também, e o jejum também, nos dá honra, igreja. Nos dá honra porque Mardoqueu, ele foi honrado ali. Foi depois que houve esse rebuliço, que houve outro evento que a palavra vai dizer que Mardoqueu, ele soube de um plano que queria matar o rei Assuero. Então ele denunciou esse plano. Quando ele denunciou esse plano, quer dizer, foi aniquilado aquele plano de matar o rei não morre. Por quê? Porque eles cobrem o plano e aí acaba o plano sendo desfeito. E não fizeram nenhuma honra para Mardoqueu. Mas a palavra vai dizer que o rei acordou, perdeu o sono à noite. Quer dizer, foi na última hora, quando já estava condenado, Mardoqueu também para morrer numa forca. Então, na última hora, o rei diz que perde o sono. Amém? Glória a Deus. É na última hora, quando não tem mais jeito, é quando tudo já não dá mais certo, é quando não há mais saída. Aí a palavra diz: Deus chegou. Deus chega na hora, talvez pensamos que não vai ter mais jeito. Por quê? Porque Mardoqueu já ia morrer no outro dia. Mas o rei perde o sono e começa a ler o livro das contas e conta, sabendo que Mardoqueu fez o feito naquele tempo. Livrou o rei da morte, não lhe fez nada por ele. Então, a oração e o jejum ele também nos dá honra, a igreja. Aleluia. A Deus. E mais também vai dizer que a oração
possível. Aniquile os planos do inimigo. O inimigo tem planos para destruir eu e você. Mas a oração, o jejum e juntamente com a oração, aniquila todos os planos do inimigo. Será que o inimigo não quis já destruir tua vida? Será que o inimigo não quis também que você viesse aqui essa tarde? Será que o inimigo não jogou setas para que você também caísse no meio do caminho? Já. Mas Deus aniquilou os planos do inimigo. Sabe por quê? Porque tem alguém orando por mim e por você. Sabe por que aquele filho ainda não caiu por mim e por você? Sabe por que aquele filho ainda não desmoronou por causa da minha e da tua oração, que ele permanece em pé? Amém? Glória a Deus. Então também, a oração também aniquila os planos do inimigo. Aí vai dizer o seguinte, e no mês do 10º, que é o mês de Adar, no dia 13 do mesmo mês, em que chegou a palavra do rei a sua ordem, para executar no dia em que os inimigos dos judeus esperavam a se orasse, Deus sucedeu o contrário. No dia que era para todo o povo judeu ser morto, no dia que a data já estava programada, a palavra vai dizer que aconteceu o contrário. Amém? Glória a Deus. Aconteceu o contrário. Eu quero dizer que vai acontecer o contrário. O inimigo pode até querer nos derrotar, mas eu quero dizer que vai acontecer o contrário. Amém? Glória a Deus. Deus está no controle de tudo. Deus, ele controla o céu e a terra. Os olhos dele estão sobre nós. Amém? Então vamos continuar orando, jejuando e clamando ao Senhor. Aleluia. O milagre virá da parte do Senhor. Eu agradeço a